catando borboleta, solta a bola para o Antônio Carlos, que faz o gol. Gol legal, mal anulado pelo árbitro. Ilan. Pois é, Simon, aí a pergunta é a seguinte, ele poderia ou deveria ter usado o VAR, mesmo tendo apitado assim que interpretou que tenha acontecido a falta, porque pode haver aquela alegação, os jogadores do Cruzeiro pararam, mas deu tempo de alguém parar, de interferir no lance, a suposta parada dos jogadores do Cruzeiro, ele deveria ter consultado o VAR, Simon? Ele não deveria ter apitado, depois que ele apitou, para o jogo. A única coisa que para o jogo é quando o árbitro apita. Quando ele apitou, caracteriza a paralisação do jogo. Aí sim, se ele não apita, ele poderia sim depois ver o VAR, né, e confirmar o gol. Mas como ele apitou antes, não tinha mais como chamar o VAR. Então, a partir do momento que ele apitou, ele não poderia ou não deveria, né, ter chamado o VAR como acabou fazendo, mas complicou muito, comprometeu a arbitragem dele, né, Simon? Sem dúvida nenhuma, complicou, influenciou diretamente no resultado do jogo, um gol legal em que ele anula. E isso também pesa contra o VAR. Quando tem o VAR, o árbitro tem que esperar um pouquinho. Deu o gol, ele vai lá, olha no VAR, confirma que ele ia ver na televisão que não houve rigorosamente nada. Mas enfim, anulou o gol, depois que apitou para o jogo, errou o árbitro Wagner Reuem. Ô Simon, depois do jogo aí, o Fábio, em entrevista à nossa reportagem, disse, eu fui empurrado, não sei exatamente por quem, mas fui empurrado. Tem alguma hipótese dele ter sido empurrado aí nessa imagem? Não tem, ele foi categórico, não é? Tem um esbarrão ali com o jogador do Palmeiras, né? Mas não tem empurrão ali, né? Mas não tem, não caracteriza a falta. Edu Dracena, Egide e Léo estão na jogada. Ele saiu mal, né? E ele, claro, politicamente, não é que pode ter uma punição no futuro, ele pegou e disse, não, alguém me tocou, não vi quem. Mas não foi por causa disso. Realmente ele falhou nessa jogada e o árbitro foi na dele. Simon, vou insistir no assunto aí do apito do árbitro, porque já vimos no futebol acontecer quando não existia nem o VAR, quer dizer, anos atrás, não é uma coisa tão comum de acontecer, mas já aconteceu algumas vezes, eu me lembro de algumas oportunidades em que o juiz apitou determinada coisa e voltou atrás na sua decisão, como confirmar gol, como anular gol, enfim, como marcação de pênalti, como desmarcar um pênalti que já foi marcado, também é um lance em que ele apita e paralisa o jogo dessa forma. Não é possível voltar atrás nesse lance aí, mesmo que seja para consultar o VAR? Não, nesse lance não tem como voltar atrás. Pode acontecer de tu marcar um pênalti, né, e aí o assistente te informar que foi fora da área. Tu volta atrás, não tem problema nenhum, porque está no transcorrer do jogo. Agora, na medida que tu apita, a defesa para. Tu apitou, parou o jogo. Né? Nesse caso, quando apita o jogo, parou, ele apita, a bola entra no gol, o jogador faz o gol, tem que ser anulado o gol. Jamais pode ser confirmado o gol depois do apito do árbitro. Nesse caso aí, o árbitro, quando apitou, parou o jogo. Aí não pode buscar o recurso do VAR. Quando tem o VAR, né, que é um negócio moderno, tem que os árbitros se disciplinarem para esperar um pouco mais. Espera um pouco mais, no caso dá o gol, vai lá e olha no VAR. Se for falta, apita a falta. Se for gol, confirma o gol. Mas depois que apitou no lance de gol, não pode mais abrir mão. Oswaldo Pascoal. Não, eu só tenho uma questão para o Simon da seguinte forma. Repare, Simon, que nenhum jogador do Cruzeiro para no lance. Nenhum. Tanto o Dedé, que vai correr para dentro do gol, quanto o Egídio, que tenta se recuperar, nenhum para. A jogada seguiu, os dois correram para dentro do gol. E vem do outro lado também o lateral para fazer a cobertura, para dentro do gol. Então ninguém parou no lance. Ninguém parou. Quer dizer, na prática, eu também observei isso claramente, não deu nem tempo de qualquer jogador não parar. Tem reação. Na prática, mas tecnicamente, né, segundo a regra, o Simon está explicando que o apito passa a invalidar o que acontece dali para frente. É isso, aí né? é que entra uma outra pergunta para o Simon. Você disse ao longo da transmissão, desde o primeiro tempo, que o árbitro estava preocupado em ouvir as orientações do VAR e não apitar o jogo. Teve um lance, por exemplo, que o Mano Menezes disse para o quarto árbitro, fala para ele apitar o jogo. Por que não aconteceu nesse lance? Não é? A respeito desse lance, os jogadores não pararam, mas isso não leva em consideração nem um pouquinho o apito do árbitro. Apitou, parou o jogo. Tá? Isso faz parte da regra do jogo. Tá? A outra situação foi que desde que o árbitro entrou em campo, ele entrou preocupado com o VAR. Isso aí está errado. Qualquer lance, arremesso lateral, falta na lateral do campo, falta no meio do campo, ele ia falar com o VAR.
né? Então está errado o árbitro, está errado nesse sentido. O VAR é um recurso a mais para a arbitragem. O árbitro entra em campo tranquilo. Se ele cometer um grande equívoco, aí sim há necessidade do VAR. Caso contrário, não. Mas ele realmente parece que o VAR estava o incomodando. Agora, nesse lance final, um lance capital, um lance decisivo, errou e errou feio o Wagner Ruey. Pois é, Simão, só para a gente finalizar esse assunto, daqui a pouco vamos falar das outras polêmicas, né, do que tem acontecido essa noite no jogo entre Flamengo e Corinthians e nesse confronto Palmeiras e Cruzeiro, mas dá para a gente dizer categoricamente, quero ouvir de você, né, compromete e muito a arbitragem dele, porque interferiu diretamente no resultado, né? Simão, nos ouve? Oi. Compromete demais, Ilan, compromete demais, né? E aí parece aquela impressão de que o Mano, quando saiu, jogou na frente, pressionou a arbitragem. Então ele deixou a bola quicando, né? A arbitragem foi confusa durante o jogo, muita preocupação com o VAR, inverteu algumas faltas. E aí, num lance capital, num lance decisivo, ele deu 7 minutos de acréscimos, né? E aos 6 minutos e 45 e 50 segundos, ele marcou uma infração que só ele viu, que não foi nada, que não aconteceu nada, né? O Fábio sai mal e acontece o gol. Ele deveria ter esperado um pouquinho mais e aí ter consultado o VAR.